Blockchain. Você já ouviu falar, já viu nos noticiários e talvez até tenha lido a palavra por aí, mas o que realmente é essa tecnologia? É só moda ou é uma mudança tão importante quanto a própria internet? Hoje eu vou te mostrar como o blockchain está transformando o mundo. E mais, você vai entender o que ele realmente faz, sem precisar de um dicionário de tecnologia. Então, vamos nessa. Neste vídeo, você vai descobrir como o blockchain surgiu, como ele funciona e, principalmente, por que ele está mudando a forma como lidamos com dinheiro, contratos, dados e até mesmo identidades. E ao final, você não só vai entender o básico, mas também vai poder explicar para os amigos com segurança. Preparado? Se você curtiu a ideia, já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Para começar, precisamos voltar algumas décadas. Estamos na década de 1970 e a ideia de proteger dados digitais está começando a surgir. É aqui, neste período, que entra o conceito de hashing. Imagine que cada dado digital tem uma impressão digital única, uma assinatura que é como uma foto daquele dado. Se você mudar qualquer coisa, um ponto, uma vírgula, a assinatura muda completamente. Esse conceito de hashing seria o alicerce do que hoje chamamos de blockchain. Agora vamos avançar para os anos 90, onde a ideia de proteger dados digitais estava mais forte do que nunca. Foi quando dois cientistas americanos, Stuart Haber e W. Scott Stornetta, perceberam que, no mundo digital, seria muito fácil manipular um documento, como um contrato ou certidão, sem deixar rastros. Mas e se fosse possível garantir que qualquer mudança deixasse um rastro impossível de apagar? Eles desenvolveram um sistema que usava hashes para registrar documentos digitalmente em um tipo de cofre de dados. Pense em um arquivo onde você pudesse guardar documentos digitais e ter certeza de que qualquer alteração deixaria uma marca visível. Esse foi o primeiro protótipo de algo muito próximo do blockchain. Agora, imagine que esse sistema não estivesse em um único lugar, mas espalhado pelo mundo todo. Em 1998, o programador chinês Wei Dai apresentou a ideia de uma moeda digital chamada B-Money, onde os registros seriam distribuídos pela rede inteira. Ele queria criar uma moeda digital sem depender de bancos ou governos. Tudo seria controlado pela própria rede. Dá para ver que essa ideia de descentralização estava muito à frente do seu tempo. Embora o B-Money não tenha saído do papel, ele foi uma inspiração direta para a criação do Bitcoin e do blockchain como conhecemos hoje. E aí, chegamos a um marco importantíssimo, o lançamento do White Paper do Bitcoin. Mas, o que é um White Paper? Vamos lá. Um White Paper é um documento que explica de forma técnica e detalhada uma ideia ou tecnologia nova, como se fosse um guia ou manual para quem quer entender ou investir no projeto. É um documento que responde a perguntas como: qual problema essa tecnologia resolve? Como ela funciona? Quais são os benefícios? E, em alguns casos, até mesmo como ela pode crescer no futuro. Em outubro de 2008, Satoshi Nakamoto, que, até hoje, ninguém sabe ao certo se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, publicou o White Paper intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que pode ser traduzido como Bitcoin, um sistema monetário eletrônico ponto a ponto. Esse documento é a fundação do Bitcoin e foi onde o conceito de blockchain foi explicado pela primeira vez para o mundo. O White Paper detalhava um sistema onde qualquer pessoa poderia fazer transações diretamente com outra, sem precisar de um banco ou instituição intermediária. Em outras palavras, um sistema descentralizado e seguro que usava uma rede pública de registros, o blockchain, para manter um histórico de transações de forma segura e imutável.
Pouco tempo depois, em 2009, a primeira transação de Bitcoin foi realizada entre Satoshi e um programador chamado Hal Finney, que foi um dos primeiros a validar a tecnologia. Mas foi em outubro de 2009 que o Bitcoin ganhou seu primeiro valor monetário. O estudante finlandês de ciência da computação, Martti Malmi, conhecido online como Sirius, vendeu 5.050 bitcoins por apenas $5,02, o que dava a cada bitcoin o valor de aproximadamente 0,0009 dólares. E olha só, essa venda aconteceu no PayPal. Algo inacreditável considerando que hoje temos diversas exchanges dedicadas ao mercado de Bitcoin e outras criptomoedas. E aí vem a parte impressionante. O valor do Bitcoin disparou ao longo dos anos, especialmente a partir de 2013, quando ele começou a ser negociado em mais exchanges. Em dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu um valor recorde de quase $20 mil por moeda, e o mercado nunca mais foi o mesmo. Hoje, o Bitcoin é reconhecido como uma das maiores inovações financeiras da era digital. Recentemente, o Bitcoin atingiu uma nova alta histórica, próximo dos $90 mil, e os investidores estão apostando ainda mais no potencial de crescimento da moeda. Em uma das maiores exchanges de derivativos, mais de 2,8 bilhões de dólares foram investidos em opções apostando que o preço do Bitcoin ultrapassará $90 mil. O cenário também tem ganhado força com o apoio de candidatos pró-cripto eleitos recentemente nos Estados Unidos, como o presidente Donald Trump em seu segundo mandato, que prometeu transformar o país na capital mundial das criptomoedas. Esse clima de otimismo, aliado à política monetária mais flexível do Federal Reserve, levou a um aumento nos valores dos contratos futuros de Bitcoin, refletindo a confiança de investidores e instituições de que o mercado de criptos continuará crescendo. Para entender o blockchain, vamos imaginar um trem. Cada vagão é um bloco, e cada bloco contém várias transações, como registros sendo transportados. Quando um vagão fica cheio, ele é acoplado ao vagão anterior e trancado. Isso cria uma corrente de blocos ou blockchain. E o mais interessante? Uma vez que um bloco é adicionado, ele não pode ser alterado ou removido. É como se cada vagão fosse lacrado, criando uma linha do tempo onde todas as transações estão permanentemente registradas e disponíveis para qualquer pessoa verificar. Mas como garantir que tudo o que está lá é verdadeiro? É aí que entra a mineração. Mineração é como resolver um enigma super complexo. Milhares de computadores ao redor do mundo competem para resolver esse enigma, e quem consegue primeiro ganha o direito de adicionar um novo bloco. Como recompensa, eles recebem uma pequena quantia em criptomoedas. Esse processo é o que mantém o blockchain seguro e confiável, pois garante que cada bloco tenha passado por uma validação antes de ser adicionado à rede. Para que tudo isso funcione de forma segura, o blockchain usa uma técnica chamada criptografia. Mas o que exatamente é criptografia? Vamos simplificar. Imagine que você quer mandar uma mensagem para alguém, mas não quer que ninguém mais veja. Então, você coloca essa mensagem em uma caixa digital e a tranca com uma senha. Apenas você e o destinatário têm essa senha. Esse é o básico da criptografia. Proteger informações para que apenas as pessoas autorizadas possam acessá-las. No blockchain, a criptografia funciona com duas chaves, a chave pública e a chave privada. A chave pública é como o endereço onde você recebe coisas. Qualquer pessoa pode usá-la para enviar algo para você. Já a chave privada é sua senha secreta. Ela permite que você libere e autorize transações. Imagine que você quer transferir um Bitcoin para um amigo. Você usa sua chave privada para assinar a transação, e a rede pode verificar que a transação é válida, mas sem ver sua chave privada. Isso garante que apenas você possa movimentar seus fundos, mantendo tudo seguro.
Agora, lembra do conceito de hashing? Ele dá a cada bloco uma impressão digital única. Esse hash é gerado com base em todas as informações dentro do bloco. Qualquer tentativa de alteração no bloco gera um novo hash, revelando que algo foi modificado. Isso torna o blockchain incrivelmente seguro, porque seria impossível alterar um bloco sem que a rede inteira percebesse imediatamente. O blockchain é como um livro-razão contábil digital e transparente que qualquer pessoa pode acessar. Imagine um cofre de vidro. Todos conseguem ver o que está dentro, mas ninguém pode tocar no conteúdo. Essa transparência permite que qualquer um verifique o histórico de transações e garante que todos tenham a mesma visão do que acontece na rede. É como um registro público onde qualquer pessoa pode auditar as transações. Agora, você deve estar se perguntando: se tudo é público, como o blockchain protege a identidade dos usuários? Aqui entra um detalhe interessante. No blockchain, você não usa seu nome real. Em vez disso, cada usuário possui um endereço criptográfico, uma sequência de letras e números que funciona como um pseudônimo digital. Imagine que você está em um leilão e seu lance é identificado apenas por um número, como o número 12. Qualquer pessoa pode ver que o número 12 fez um lance, mas ninguém sabe quem você realmente é. Da mesma forma, o blockchain permite que as transações sejam públicas, mas protege a identidade dos usuários. E aqui está o ponto-chave do blockchain. Ele permite que as transações sejam verificadas por qualquer usuário sem revelar quem está por trás delas. Imagine ter uma planilha onde você pode ver todos os depósitos e saques, mas não sabe quem é o titular de cada conta. Isso cria uma combinação única de confiança e privacidade. A rede pode verificar que a transação ocorreu, mas as identidades ficam ocultas, preservando a privacidade dos usuários. Por fim, temos as chaves criptográficas, que são a camada final de segurança no blockchain. A chave pública, como vimos, é seu endereço público para receber transações, enquanto a chave privada é como a senha do cofre. Só quem tem a chave privada pode liberar e movimentar fundos, garantindo que apenas o dono dos ativos possa fazer isso. Essa combinação de chaves e criptografia cria uma rede onde a privacidade é preservada, mas as transações ainda podem ser verificadas. Tudo acontece de forma segura e protegida. E assim, fechamos nossa introdução ao mundo do blockchain. Hoje, falamos sobre como ele surgiu, desde os conceitos de hashing e criptografia, até o famoso white paper do Bitcoin e sua implementação. Esse é só o começo, e ainda há muito para explorar. No próximo vídeo, vamos explorar o mercado de criptoativos e explicar seus principais conceitos e termos utilizados, para que você possa entendê-los de uma vez por todas. Então, se você está curioso para saber mais e quer continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário sobre o que mais você gostaria de aprender e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender essa tecnologia incrível. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.